Vocês já perceberam como a igreja evangélica, como a religião no geral se manifesta hoje? Como é o cenário da religião hoje? Como está dentro da igreja, dentro dos pátios da igreja? E vocês já perceberam como existe comércio dentro da igreja? O evangelho virou algo muito lucrativo, né? E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, exatamente quando Jesus purifica o templo por conta do comércio que estava existindo dentro do templo. Amém? Olá, meus amados, graça e paz. Sou Lucimeire Rodrigues com o programa A Bíblia para Todos. Louvado e engrandecido seja o nome daquele que vive e que reina para sempre em nossas vidas. Vou trazer uma mensagem para a edificação da sua fé no nosso Salvador, Jesus Cristo. E a mensagem de hoje está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2, versículo 13. Nós vamos falar de Jesus purifica o templo. Amém? Vamos tentar aqui já colocar aqui na história o que está acontecendo na história, naquele exato momento, naquela época da história. Era Páscoa, era uma das principais festas do calendário judaico, né? Existiam várias festas, mas essas três eram as festas principais, que era Páscoa, Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, por isso que é Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Então eram essas três festas. Aqui na ocasião era a festa da Páscoa, e nessas festas, nessas principais, os judeus que já estavam espalhados, não estava tudo concentrado em Israel, não estava tudo concentrado em Jerusalém, eles já haviam passado pelas diásporas aí da época dos caldeus, do Império Babilônio, do Império Grego, e agora estava no Império Romano. Mas as festas existiam, porque o templo foi reconstruído, embora os caldeus tinham destruído completamente o templo, mas com a volta dos judeus, com a volta do exílio, foi começado a construir o templo novamente, de uma forma muito humilde. Foi começado a construir o templo na época de Esdras, Neemias, construiu os muros aí. E o templo agora, esse templo está faraônico, é uma obra aí maravilhosa, porque quando Herodes ele entra para governar de uma certa forma, porque ele tinha uma ligação com o governo romano, ele faz assim uma obra faraônica. O templo era algo maravilhoso, era algo que a gente falava assim, que maravilha, talvez uma das maravilhas da época daquele mundo, né? Daquela época, talvez fosse uma das construções maravilhosas que a gente chama. E nesse dia de Páscoa, nesse dia de festa, a cidade de Jerusalém estava recebendo judeus de todas as partes da região ali. Então, todas as tribos, elas iam lá na festa, elas iam fazer as orações, elas iam fazer os seus sacrifícios. Alguns aproveitavam a ocasião e já levava o dízimo para a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não recebeu herança em terra igual os outros, então eles dependiam do dízimo das outras tribos. Então cada tribo, cada ano ia entregando os dízimos. Então tinha tribos que estavam na época deles entregar o dízimo para a tribo de Levi, porque eles não recebiam o dízimo de todas as tribos num único mês. Era uma tribo, outra tribo, depois voltava naquela tribo, para ir todo mês recebendo. São 11 tribos, então eles recebiam dízimo os 11 meses do ano, porque eles não tinham como plantar, não tinha nada como plantar. Então o dízimo era a colheita, era o animal, era algo assim. E eles estavam trazendo ali. Então a cidade estava recebendo muita gente por conta da festa, por conta desses sacrifícios que ia ser oferecido no templo. Existiam prosélitos, pessoas que eram judeus, que eram de outras regiões, nem era lá de Jerusalém, não era ali daquele lugar, era lá de outras regiões, mas eles tinham se convertido ao judaísmo e agora estava aí participando dessa festa. E Jesus era também um judeu, era uma pessoa que obedeciam às leis, obedeciam essas festas, e ele também foi para esta festa, que foi a festa de Páscoa. Agora vamos aqui para o texto, porque eu já falei demais, né? Já falei quase tudo que tinha que falar. Então vamos começar aqui no texto. Capítulo 2 do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 13.
Eu não vou ler ele inteiro, eu vou ler só uma parte, tá? Jesus purifica o templo. Então, e a gente também tem que lembrar que a Páscoa judaica é uma Páscoa que faz um memorial à passagem dos hebreus ou de Israel. É uma passagem que eles saíram do Egito e foram para o deserto. É uma passagem que eles saíram da escravidão para ir para o deserto. Então, é nessa Páscoa, eles têm todo um ritual. Até mesmo aqui no dia dessas festas aqui, eles tinham rituais de comer uma carne envolvida com osso, uma carne que não era uma carne, não esperava cozinhar, nada disso. Eles tinham o costume de beber uma bebida mais amarga, né, representando tudo que aconteceu lá no Egito. Eles não colocavam fermento no pão. O pão era o pão ázimo, era um pão que não tinha fermento. Nada que continha fermento eles usavam. O vinho também era um vinho sem fermentação. Nessa época, eles liam também um livro chamado Rabadá, ou Agadá, ou Hagadá, que também contava essa história dessa passagem, né, que foi uma passagem muito importante, foi um divisor realmente de águas, né, embora o rio abriu, né, o mar, mas foi um divisor mesmo de água para o povo judeu, para o povo hebreu, porque eles deixaram a servidão do Egito. Porque José falou, nós não vamos ficar aqui. Deus vai levantar uma pessoa que vai tirar a gente daqui. E levantou Moisés. E Moisés tirou aquele povo todo do Egito. Tirou o povo da escravidão. E ali se comemora a Páscoa. A Páscoa foi comemorada ali e eles saíram de lá. E essa Páscoa é comemorada todo ano, é onde tem essa festa toda. Mas para os judeus, a Páscoa, ela faz uma menção a essa passagem da escravidão para a liberdade que eles tinham de culto no deserto, embora eles ficaram lá 40 anos no deserto aprendendo a civilizar uma civilização, aprendendo a ter obediência, mas antes eles eram escravos. E no deserto eles não eram mais escravos, né? Eles já tinham mais uma independência. Então a Páscoa é para comemorar, é um memorial a essa passagem. A nossa Páscoa cristã, ela representa a morte e ressurreição de Cristo. Então ela tem um significado diferente da Páscoa judaica. A gente comemora a morte e a ressurreição de Cristo. Então, Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, com chocolate, embora exista todo um comércio em volta disso que também está errado, né? Se a gente for discutir isso, a gente vai lá no fundo. Mas a Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, não tem nada a ver com chocolate, isso é comércio puro. A gente tem que comemorar a morte e a ressurreição de Cristo. Então aqui no texto fala, estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus a Jerusalém. Como eu disse, ele era um judeu, ele ia festejar também a Páscoa. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague ele pegou uma corda, imagina, ele pegou uma corda e fez um monte de volta nessa corda assim e fez um chicote, como se fosse um chicote. Isso é um azorrague. De cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou a mesa. Olha, Jesus ficou ali nervoso ali no templo, hein? A hora que ele entrou ali, viu a casa do pai ali sendo invadida para aquele comércio todo, Jesus não gostou não, ele ficou bravo. E disse aos que vendiam as pombas, tirai daqui todas essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Eu acho que isso aqui já diz tudo, nem vou parar até aqui, para não ficar tão extenso também a mensagem, até porque eu já falei bastante, né? Então, olha aí, Jesus chega ali no templo, né? Que era um lugar de adoração, um lugar de oração, e ali existiam pessoas vendendo aquele monte de coisa. Agora, eu tenho que explicar uma parte da história para vocês, que é interessante também, porque as tribos, quando elas vinham para festas todas as festas, né? Mas nesse caso aqui, eles vinham de regiões distantes, não era que era assim semanas e semanas de viagem, mas eles traziam nas viagens dele todos esses animais que está escrito aqui, eles traziam bois, ovelhas, rolinhas para ser sacrificado no templo. Só que tinham tribos que eram muito grandes. Vamos supor, pessoa que era a tribo de Benjamim. Existiam várias pessoas da tribo de Benjamim, embora seja uma tribo pequena. A tribo de Naphtali, existiam várias pessoas da tribo de Naphtali. Então eles iam peregrinando e era muita coisa que eles tinham que levar. Vocês vejam bem, tinha que pensar na comida para aquele povo. As famílias judaicas
por si só não eram famílias pequenas, eram famílias grandes. Então eles traziam ali roupa, alimento, água, aí vinha boi, vinha as ovelhas, vinha a rolinha. Agora você imagina um clã, vão fechar aí um clã, uma família só de uma tribo trazendo tudo isso. Aí outra tribo trazendo tudo isso, sendo que tem vários cabeças, vamos dizer, né, vários pais dessas tribos, né? Não existia uma tribo de Judá com uma pessoa. Não, existiam vários de Benjamim, vários de Naphtali, vários de Gad, vários de Azer, vários de José, vários. Então, era muita coisa, era muita gente. Então, existiam pessoas que, em vez de levar os animais, todos os animais, fazer aquela peregrinação toda com todos aqueles animais, com a roupa, com a comida, com as crianças, com as mulheres, com todo mundo, o que eles faziam? Eles levavam utensílios, levavam moeda de troca, para estar comprando lá, porque lá existia boi, existia pessoas que já estavam cuidando de boi, já estavam cuidando das ovelhas, das rolinhas, para eles estar sacrificando. Então eles iam ali para vender esses animais, para evitar que eles ficarem peregrinando o deserto, peregrinando naquela região inteira, até chegar lá com aquele monte de coisa, e chegar na cidade com aquele monte de coisa. A gente tem que perceber, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma cidade pequena. Na verdade, o estado de Israel é pequeno, é muito pequeno, a gente pensa que é longe de nada, é uma tripa praticamente, é bem pequenininho. Então, para evitar aquele tumultueiro todo, aquele monte de coisas, existiam pessoas ali que vendiam, né? E não preciso trazer o gado, a ovelha lá da onde eu estou lá do outro lado, peregrinar todinho aquele monte de animais, aquele monte de coisa, comida, vestido, roupa, tá? Criança, mulher, filha, aquela coisa toda, né? Então, eles compravam, tinham costume de comprar lá, né? Porque tinha pessoas já que vendia. Aí, nesse meio todo, já tinha os cambistas, as pessoas que se aproveitavam também daquilo, né? Sempre acontece isso, a pessoa às vezes aproveita daquela ocasião que está todo mundo ali, porque é um ajuntamento de pessoas, é uma festa, é um ajuntamento de pessoas. E onde há ajuntamento de pessoas, onde está vendendo um boi, está vendendo uma ovelha, está vendendo uma rolinha, começa a vender outras coisas também. Começa a vender ali um utensílio, um tapete, começa a vender as coisas ali, aquela tribo ali ia consumindo tudo aquilo. Quando Jesus viu, entrou ali, ele já percebeu, é lógico, né, carregado do Espírito Santo, percebeu que ali não estava só vendendo só o que era necessário para ser sacrificado no templo. Existia todo o comércio ali que estava em volta, as pessoas aproveitam. Gente, as coisas, tudo começa pequeno. Com certeza no início era tudo organizadinho, vendia só o boi, a rolinha, as ovelhas, mas com o tempo as coisas vão desenvolvendo de uma tal forma, quando você pensa que nós já não temos controle daquilo, está vendendo de tudo. E aconteceu aquilo, quando ele chegou lá, o comércio já estava assim, ó, se multiplicando. E aqui ele falou, na casa do meu pai, vocês estão fazendo lucro da casa do meu pai, vocês estão aproveitando do templo, da casa do meu pai, para aumentar as suas rendas, para aumentar os seus comércios, para multiplicar os seus comércios. E aquilo é lógico que entristeceu muito o coração de Jesus. E Jesus ia defender o pai a todo custo, né? Jesus pega aquele chicote, vamos dizer aqui, aquele monte de corda e virou a mesa mesmo, foi moeda para tudo quanto é canto, porque já tinha aqueles cambistas, tudo que estava negociando até outras coisas, né? Mas saber o que estava negociando ali, a gente nem sabe. Jesus expulsa todo mundo. Se não está certo, então sai todo mundo. Sai boi, sai ovelha, tirou, limpou, fez uma limpa no templo. Porque a casa do meu pai não é um lugar de comércio, a casa do meu pai é um lugar de oração. É um lugar de entrega, é um lugar de adoração, é um lugar da gente receber as bênçãos do nosso Pai, é um lugar da gente orar para outras pessoas, é um lugar da gente procurar consolo, é um lugar da gente entrar em contato com Deus. É lógico que toda vida, todo momento a gente tem que estar ligado no trono, mas quando a gente sai de um lugar para fazer uma adoração, que ela seja com excelência, que ela seja para o nosso Pai, que ela seja para o nosso Senhor Jesus. E ali Jesus viu que aquele comércio todo estava em prol deles mesmos, da multiplicação do comércio. Na Bíblia está escrito, né? E por se multiplicar os seus comércios, né? Já está escrito na Bíblia que Jesus vendo aquilo, tirou tudo, fez uma limpa. E eu estou do lado de Jesus, tem que limpar tudo mesmo. No lugar do templo, não é lugar de ficar fazendo esses comércios, não. Agora vamos trazer uma verdade plástica para o dia de hoje. Eu acho que vou mexer com muita coisa aí. Eu vou mexer com muita coisa, porque o que a gente vê na igreja hoje? Que absurdo, hein? Quantos comércios dentro da igreja, quantas coisas são vendidas dentro da igreja.
Eu vejo por experiência própria. Às vezes a gente vê assim, pessoas que vão na igreja e olha, eu estou vendendo um livro ali na frente, tá? Aproveita o pátio da igreja para vender livro, livros bíblicos, mas está vendendo livro, olha, eu vendo isso. Aí entre os irmãos também acontece, porque também, como eu falei, a igreja é um ajuntamento de pessoas, que irmãos e irmãs, e começam, ó, quando você pensa que não, na igreja tem gente vendendo pano de prato, tem gente vendendo o que souber fazer, artesanato, tem gente vendendo perfume, vendendo catálogo, né? Leva os catálogos lá, tudo quanto é coisa, vai vendendo para as irmãzinhas, às vezes a irmãzinha fica, ai, né? Às vezes nem pode compra, nem para agradar o irmãozinho. Na casa do nosso pai, não é lugar de comércio. Tem gente vendendo muita coisa, né? Tem lugar que vende meia até, né? Vende meia santa, vende lenço santo, vende... Nossa, a gente vê coisas assim absurdas. E o mais triste é que as pessoas caem nisso. E elas compram, né? E ela enriquece as pessoas. Eu falo, né? Eu fiz uma defesa de tese do meu TCC e eu falei sobre a ética cristã. Eu falei assim, o evangelho virou comércio. As pessoas aproveitam do evangelho para enriquecer. Então a gente vê aí, né, como as pessoas enriquecem em volta do evangelho. E aqui não estava acontecendo coisa diferente, não. Eles estavam aqui fazendo aqui os cambistas, o que vendiam outras coisas, eles estavam vendendo o produto, estavam enriquecendo por causa do tempo. Às vezes quem estava ali nem era judeu, vai saber que é judeu, às vezes nem era judeu, mas está aproveitando dos judeus para vender as coisas, para vender, às vezes, a pessoa que estava criando gado, criando as ovelhas, ó, nem era judeu, a gente não sabe, mas estava ali vendendo, porque sabia que ia vender, ia ganhar um dinheirinho. Então ali virou um comércio. E na igreja não é lugar de comércio. A casa do Senhor é uma casa de oração. É uma casa que a gente vai para buscar consolo. É uma palavra. Eu sempre falo assim, eu acho que na época protestante, Lutero colocou as 96 teses lá, pendurou lá no castelo de Wittenberg, lá, e olha, é tudo aí, ó, só as escrituras, só as palavras, só Deus, só Jesus. Eu acho que precisa voltar tudo isso, colocar, a gente é só as escrituras, é só Jesus, é o único Deus, é o único Jesus, é só as escrituras, tem que voltar, porque muito comércio dentro das igrejas, a gente percebe isso, muito comércio, às vezes o ministério vende muita coisa, e a gente às vezes se vê na obrigação de comprar. Lógico que a gente não tem obrigação, mas a gente aborda a gente, né? Você não está afim de comprar isso? Porque nós vamos fazer, às vezes, uma festa. Porque é uma comemoração. Do quê? Uma comemoração do quê? Porque é dia de não sei o quê. E esse dia nem envolve Cristo. Não tem nada a ver com Cristo. É uma coisa uma criação humana, vamos dizer assim. Eu inventei algo para fazer, sei lá. Pensa aí na igreja de vocês. Um chá, um café, uma comemoração disso ou daquilo, uma célula, não sei o que, eu quero fazer isso, então. E multiplica os comércios dentro da igreja. E isso não agrada o coração do Pai. Não agrada o coração do Pai. Porque quando a gente vê isso, a gente que é carnal, que é cheio de pecado, que a gente tem que fala que a gente tem que se ajoelhar todo dia e falar, Senhor, obrigado porque o Senhor fez, não tem preço. Não tem como eu pagar o que o Senhor fez, eu tenho que agradecer, né? Não tem como que eu posso pagar isso, né? É só agradecimento mesmo. E a gente vê as pessoas aproveitando. E se a gente for falar mais um pouquinho, a gente vê aí quantos palestrantes, né? Que aproveita, né, do evangelho, ó, fatura alto. Quantos cantores faturam alto, né? Pessoas vai levar uma palavra ali já cobra. É tanto para eu sair daqui. E o evangelho da graça devia ser dado de graça, hein? A gente recebeu de graça essa salvação, a gente devia dar de graça. E olha aqui, ó, o comércio. Igrejas, prestem atenção, não se multiplique seus comércios dentro da igreja, não faça do evangelho uma fonte de renda para vocês aumentarem aí a renda da sua casa. Não, o evangelho não é comércio. Jesus não negociou nada para ir para a cruz, ele foi de graça para a cruz. Então, o evangelho é para ser pregado de graça na igreja. Não é para existir tanto comércio assim. Aliás, não era para existir nenhum comércio. Era para entrar, ler a palavra, explanar a palavra, pregação expositiva, explica a palavra, coloca a pessoa dentro do contexto, entregou, acabou. Para com esse negócio de vender tanta coisa dentro da igreja, que está virando comércio. Isso está virando comércio, e está virando comércio muito lucrativo. E tem pessoas que às vezes nem aceitou Jesus, nem conhece a mensagem da cruz e está nesse meio aí, está vendendo as coisas, está aproveitando dos irmãos, e os irmãos ficam recuados, né? Tá bom, vai,
vende um, às vezes nem está podendo, vai, tá bom. Cuidado com isso, porque isso pode ter um preço, porque a casa do nosso Senhor é uma casa de oração, é uma casa que a gente vai para receber consolo, é um lugar que a gente vai receber a palavra vai entrar dentro da gente e a gente vai se alimentar dessa palavra. A gente não quer ser incomodado com a gente vendendo nada, porque isso atrapalha até a nossa comunhão com Cristo, porque a gente acaba julgando, entrando no julgamento, e o julgamento não é bom nem para a pessoa e nem para a gente. Amém, meus amados? Que essa palavra possa entrar no coração de vocês. Reflitam aí, reflitam na sua própria igreja. E às vezes a pessoa está fazendo isso até no, vou aproveitar que tem gente aqui, né, e vou... Mas não é para isso acontecer. A nossa casa, a casa do Senhor, não é uma casa de comércio. Quem quer vender, abre uma lojinha ali, vai na garagem, abre alguma coisa, sai da igreja, vai para a porta, vai para fora e vende fora. Não ali dentro, não faça da casa do nosso Pai um lugar de comércio, um lugar para você aumentar a sua renda. A igreja não foi feita para isso. Amém? Deus abençoe a vida de vocês ricamente e até o próximo programa, em nome de Jesus.